Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como que foi assistir a primeira aula de língua portuguesa? Na verdade, literatura, né? Vou fazer uma revisão do nosso livro de literatura. Então, eu fiz a revisão do primeiro capítulo. Gostaram? Entenderam? Estão acompanhando? Me falem aí nos comentários, me mande mensagem, quem puder, para dizer se está acompanhando ou não, principalmente se tiver dúvida. Se tiver dúvida, posta as dúvidas que eu vou esclarecendo, tá? Espero que tenham gostado da primeira aula. Agora a gente vai para a segunda aula, a gente vai continuar falando de literatura e eu vou falar do capítulo 2, tá? Quem puder pegar o livro aí para acompanhar a gente, capítulo 2 do livro de literatura. Vamos lá? Capítulo 2 a gente vai falar de verso e prosa, poema em prosa, gêneros poéticos e prosa de ficção. Nesse resumo, a gente vai começar falando das diferenças entre verso e prosa. E também sobre o poema em prosa, porque não bastasse a gente ter os dois tipos, a gente quis criar um terceiro com os dois, né? Vamos lá. Primeiro, diferença entre verso e prosa. O verso, ele nunca vai usar o total das linhas da onde ele está sendo escrito. Ele vai sempre terminar antes. É uma característica dele. Ele não usa o total das linhas, ele não vai até o final na linha. Ele termina antes. Eles são mais usados em poesias, e utiliza muitas vezes uma rima e uma imagem poética. Então ele vai usar metáfora, ele não vai contar uma história. Tá? Essa é a característica de verso. Agora as características de prosa. Se o verso não usa até o final da linha, a prosa vai até o final da linha. É a característica dela. Ela vai ser escrita até o final e depois não cabe mais, vai para a próxima linha, tá? São mais utilizados em romances, novelas, o gênero prosa. E apesar de não ser comum rimas e a linguagem de metáfora, ele pode ter, tá? Então a prosa também pode ter. No nosso livro a gente tinha um texto em prosa que também parecia uma poesia, de uma linguagem bem poética, com metáforas. Então ele pode ter linguagem poética. Então a gente fica na característica principal é que ele não vai até o final, a prosa vai até o final e o verso não vai até o final da linha. Tá? Então essa é a diferença principal entre os dois. E aí não contente em ter os dois tipos, a gente criou um terceiro, o ser humano criou um terceiro, que é o poema em prosa. Né? Ao longo dos séculos, pensadores de linguagem tentaram definir o poema e a prosa, mas os escritores de literatura decidiram criar um terceiro tipo, que é o poema em prosa. Né? Então, é uma forma poética utilizando o parágrafo todo. Então, o poema em prosa mostra uma visão intensa de uma cena, uma paisagem, ele não vai contar uma história, tá? Então, ele vai continuar com a característica de poema. Ele não conta história, mas ele vai usar o total da linha até o final, tá? Esse daí é chamado de poema em prosa. Vamos pro próximo? Gêneros poéticos. O que são gêneros poéticos? Nós tivemos o filósofo Aristóteles, que ele decidiu dar as características para os gêneros literários da época. Ele criou 3 gêneros literários, o lírico, o épico e o dramático. Né? E essa classificação dele se espalhou depois pela Europa, com as influências gregas se espalhando pela Europa, principalmente quando Roma foi levando essas influências, e aí ele foi espalhando para a Europa esses gêneros poéticos, essa classificação de gêneros poéticos. Né? Nos dias atuais, a gente não utiliza mais essa classificação porque a gente tem uma multiplicidade de estilos, tem muitos estilos, então a gente não mais utiliza esses gêneros que ele definiu. Né? Mas ele existe, a gente estuda, porque ele deu vida ao início da literatura. Né? Vamos lá. Primeiro gênero que ele definiu, lírico, que a gente vai estudar agora, ele é subjetivo, tá? Ele vai demonstrar a realidade sentida pelo eu. Eu estou sentindo, tá? Então ele vai falar sobre expressão de emoções, de vivências e reflexões. Então o gênero lírico é sempre centrado no eu, o que eu estou sentindo. O gênero épico, ele é uma narrativa, então ele vai contar uma história, também chamado de epopeia ou épica. Tá? Então ele vai contar aquela história dos heróis gregos que a gente ouviu, da Odisseia, então ele está dentro desse gênero épico. Ele vai dar uma narrativa da cena, então ele vai contar a cena vivida por heróis, principalmente por heróis.
E o terceiro, que é o gênero dramático, é um gênero que foi criado para ser peça de teatro. Então, ele foi criado para ser falado pelos personagens e não para ser lido, tá? Ele é dividido em dois tipos, que é a tragédia e a comédia. Então, ele foi criado para ser representado lá na Grécia. Então, Aristóteles definiu para a gente esses 3 gêneros poéticos, lá no nascimento de uma literatura estudada. Como eu falei, a gente ultrapassou isso, né? Com o passar do tempo, a gente não conseguiu ficar preso nesses gêneros poéticos, as pessoas queriam escrever mais, escrever outros tipos, principalmente quando a literatura foi ocupando a vida dos burgueses, da classe burguesa. Então, eles queriam criar outras histórias falando sobre eles e não mais ficar preso naqueles gêneros, né? Então, eles foram transformando, encaixando os gêneros de literatura conforme o interesse deles. E aí se criou outros tipos, que é a prosa de ficção, que vai contar histórias. Então, na prosa de ficção, eu vou definir os tipos. O conto, que é uma narrativa oral, ela nasceu inicialmente oral e depois virou escrita. A característica do conto é um texto curto, ele tem só um conflito e poucos personagens. Então, tem poucos personagens, ele é limitado em tempo e espaço. Então, é um tempo curto que acontece, é um espaço curto que acontece com poucos personagens na história e só um conflito, tá? Essa característica do conto. Na crônica, bom, a crônica nasceu inicialmente para contar acontecimentos históricos, né? E aí, lá atrás, a partir do século XIX, ela passou a registrar fatos do dia a dia. O cronista pega uma situação do dia a dia e transforma numa história. E dessa história ele vai dar opinião e ele vai transformar ela até em estética também. Mas a característica é que são fatos narrados do dia a dia que vão virar uma história, tá? Essa é a crônica. A gente tem também o romance. Romances são narrativas mais longas, geralmente divididas em capítulos, vários personagens, eles apresentam uma complexidade maior, quer dizer, eu vou desenvolver aquele personagem, a história principal vai rodar em cima, e aí vão ser entrelaçados os personagens, eles vão participando da história. Então, eu tenho tempo e espaço pode ser maior. Tá, então eu tenho mais espaço para desenvolver esse personagem e essa história. Pode ter mais de um conflito dentro da história. Então a característica dele é por ser maior, eu tenho mais tempo para desenvolver essa história. E o último que a gente vai estudar aqui no capítulo 2, que é a novela, ela tem vários enredos que vão acontecendo e que tem alguma conexão entre eles. Tá? É um pouco mais curta a narrativa do que o romance. Tá? Os personagens eles são um pouco mais limitados e ele é mais desenvolvido que o conto. Então a novela vai ser mais desenvolvida que o conto e um pouco menos do que o romance. A gente não tem essa sensação porque quando a gente assiste na televisão parece que não acaba nunca. Mas a característica do gênero novela é esse. Ele é um pouco menor que o romance e maior que o conto, com vários personagens que vão estabelecer conexão entre eles. Então eles vão ter alguma conexão, alguma coisa em comum quando eles se encontrarem, tá? Por último, vamos falar de entrelaçamentos. O texto literário é produto da sensibilidade de quem está escrevendo. Tá? Mas é também produto da sensibilidade de quem está lendo. Então, eu preciso não só do escritor, mas do leitor. O leitor que vai sentir aquilo, que vai questionar aquilo. Então, é um entrelaçamento entre quem escreve e quem lê. Tá? Cada pessoa que lê aquele livro que o autor ele escreveu, talvez até com uma intenção, mas cada pessoa que lê vai ter um sentimento diferente a respeito daquilo. Então, ele vai ter pensamentos diferentes a respeito daquilo e ele vai acabar tirando conclusões diferentes. Então, a literatura é um entrelaçamento entre a pessoa que escreveu e a pessoa que leu e é individual. Cada pessoa que lê vai ter um sentimento diferente referente àquilo. Sugestão de atividades. Eu passei a primeira sugestão no capítulo 1, que é o caderno de atividades do volume 1, e agora eu vou passar do volume 2 para vocês fazerem, passando as respostas também, logo depois eu passo as respostas. E o que eu acho bem legal de vocês assistirem, eu trouxe aqui um link, é um vídeo, ele é um pouquinho longo, mas ele é muito tocante e referente à literatura, que é o Leandro Carnal, explicando por que
ele gosta tanto de ler e qual a diferença que a literatura faz na vida dele. Então o vídeo chama Ler é Viver, tá nesse link aqui, se vocês puderem assistir, eu acho que vale muito a pena para vocês começarem a rever a parte de literatura, que não é só pegar um livro chato e ler, mas é você conseguir tirar daquilo alguma coisa, você se tornar uma pessoa questionadora, que vai pensar a partir daquele momento e questionar as coisas que você está vendo no seu dia a dia. Tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda revisão de literatura e até a próxima. Beijo, fiquem com Deus.